Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Senhor Lago Carpa. E eu sou a Jamile. Hoje nós vamos falar de alimentação das suas carpas, tá? O que fazer e o que não fazer nessa hora tão importante. Então, gente, eu vou começar. A gente vai fazer aquele joguinho de novo, eu e a Jamile, né? Eu falo de uma coisa, a Jamile fala de outra. Eu acho que é uma parte bem. A gente consegue fazer um feedback bem legal com vocês. E vamos começar falando do que você não deve fazer, tá? São coisas que são prejudiciais para o seu animal. Você pode acabar prejudicando a qualidade da sua água e a saúde do seu animal, que é o mais importante, né? Então, preste atenção nesse vídeo, porque são muitos erros que muita gente comete sem ter intenção nenhuma de fazer isso, né? O que você não deve fazer também é alimentar demais. Isso é um perigo, tanto para a saúde do seu animal, quanto para a saúde do seu lago, da sua água, né? A alimentação deve ser feita pelo menos 2 vezes ao dia, né? É o ideal, que a gente sempre fala de 2 vezes. Tem gente que alimenta só uma, tem gente que alimenta 3, mas isso vale de acordo tanto com a quantidade de animais que você tem no seu lago, quanto também a qualidade da sua água. Tem que ficar fazendo os testes, vendo se essa alimentação 3 vezes por dia não é demais. Porque se estiver subindo muito amônia, muito nitrito, não adianta você alimentar muito seu animal, você está prejudicando a saúde deles por causa da qualidade da água. Então, alimentar demais, principalmente se você não utiliza uma ração específica para carpas, COI, né, pode estar afetando com gorduras no fígado, gordura no rim. Então, não adianta você ter um animal entroncado, né, um animal mais forte, gordinho, se ele vai estar reduzindo a vida dele por mais da metade, né? Então, isso não é o ideal. Alimentar de menos, gente. Alimentar de menos também não é legal, porque o animal vai ficar magro. Por exemplo, aqui nós temos no nosso lago japonês, nós temos cerca de 120 carpas ali dentro. É um lago com 27 mil litros, né? E são muitos animais. Então, o que a gente está fazendo? Eles estão perdendo muito score corporal por causa que são muitos animais e às vezes a alimentação não é todos eles que conseguem comer ali nas 2 alimentações diárias. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa quantidade diária que a gente dá de alimentação, a gente dividiu em maior período, então a gente dá um pouquinho de ração, bem pouquinho mesmo, em todos os períodos que nós destinamos para isso, né? Então, fica uma distribuição melhor de alimentação para os animais. Você não vai dar, por exemplo, nós vamos dar 500 gramas de ração para eles. Você não vai dar 500 gramas de ração de manhã e 500 gramas de ração de noite. A gente pega esses 500 gramas e divide em pequenas porçõezinhas durante o dia, né? 100 gramas, 200 gramas, por aí, para todos eles conseguirem comer e se nutrirem bem, porque as maiores, elas sempre vão se prevalecer ao tamanho das menores, né? Elas sempre vão atropelar as pequenininhas e vão acabar comendo tudo antes. Então, tem que tomar cuidado na hora da alimentação. Então, gente, o que acontece, né? É o que eu sempre falo. Use a alimentação como uma interação com o seu animal, né? Interaja com ele. Quando você for viajar, claro que não vai poder, né? No dia a dia não pode, né? Você tem o trabalho. Mas os períodos que você fica em casa, fica dando ração aos pouquinhos, né? Observa, analisa, usa o hobby a seu favor, gente, para desestressar e fazer uma higiene mental, que eu sempre falo, né? A gente sempre vai ter um período para fazer isso. Muitas vezes assiste uma série, assiste um filme e você tem tanta coisa boa dentro da sua casa, que é o seu lago e os seus animais. Cuidar deles é muito bom, né? Uma coisa que a Jamile falou, né, é sobre a pouca alimentação dos peixes, né, das carpas. As carpas são uns peixes magníficos, né? A gente consegue ver quando uma carpa está mal alimentada. A cabeça dela normalmente está maior e o corpo menor. E fica um formato de... Parece uma seta, né? Uma seta. É, uma cabeçona e um corpo comprido. Se a tua carpa tiver com uma aparência de seta, assim, né? A seta para baixo do rabo, o rabo ser a ponta da seta, isso é um animal mal alimentado, né? Agora, quando ele tem um formato de torpedo, né, redondo, assim, que faz as curvinhas para cima da cabeça e faz uma curvinha lá embaixo no rabo. Ele é um animal oval, né, quase assim, ele é um formato elíptico, que a gente chama, né? Isso, esse é um animal bem alimentado. Isso, gente, então, a alimentação é muito importante para eles, né, óbvio que é o que mantém os animais vivos também, né? Além da qualidade de água. Mas não se esqueça que eles são pets diferentes de cães e gatos, né? Eles têm um sistema digestório diferente. Então, se você alimenta ali 2 vezes, você tem a impressão que o peixe está com fome. Porque toda vez que eles te olham, eles ficam com a boquinha abrindo assim, querendo comida. Mas não é fome, gente. Ele é um animal feito para comer a quantidade que ele quiser durante o dia. Ele é um animal que ele come o tempo inteiro. É como uma vaca fica ruminando 12 horas por dia.
Então ela come 2 horas por dia e o resto do dia ela fica ruminando esse alimento. A mesma coisa que as carpas. Elas ficam o dia inteiro procurando comida no substrato, comendo Mas elas não ruminam, né, Jamile? Não, elas não É só uma semelhança que ela tá falando. É uma semelhança, porque são animais herbívoros, né? Eles fazem, geralmente os animais herbívoros têm sistemas digestórios diferentes, que é da onde elas retiram os alimentos, né? A sua nutrição. Outro tópico aqui não troque repentinamente a ração da sua carpa. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ali tá alimentando, por exemplo, com as rações que acontecem aqui na nossa loja, sempre acontece isso. A ração, estão alimentando ali com a Tropical, que é uma ração mais leve, uma ração bem aerada, ela é uma ração com um grão bem levinho. Então, em comparação, 500 gramas da Tropical, que é um pacote assim, né? Com 500 gramas da ração Cronos, que é uma ração pesada, profissional, de alto desempenho, ela é desse tamanho assim. A diferença de um pacote desse grande com o Cronos pequenininho. É o volume, né? O volume. Porque o que acontece? O da Tropical, ele é muito aerado, então faz com que os grãos fiquem mais leves e dá um maior volume. Então, Posso dar um exemplo, Jamile? Pode dar um exemplo. Então tá bom. Eu sempre falo para os clientes aqui, né? Tu consegue comer um balde de pipoca, né? Quando a gente vai pro cinema, pega aquele baldão, né? Aquele o maior que tem lá. Aquela pipoca cheirosinha, fresquinha, tu consegue comer aquele balde todo. E aquele volumão, né? Agora eu quero saber se tu consegue comer um pote de carne vermelha. Tu não consegue, gente. A gente consegue comer 2 bifes lá no máximo, né? Então, isso é a comparação. A textura da ração, isso faz muita diferença. Então, quantidade. Muitas pessoas vêm aqui na loja e dizem assim, eu tô dando um potinho, né? Eu tô dando uma mão. Eu tô dando, enfim, inúmeras coisas eles usam como referência. Essa referência não vai ser igual a outra para o outro cliente. Por quê? Vai interferir a quantidade, a qualidade da tua ração, o tipo da tua ração. Tamanho do lago, tamanho do lago. Você pode ter sempre rações premium, tá? Você compra a ração mais cara. Por exemplo, a Tropical que a gente vende, ela é super leve, como a Jamile falou. A Cronos é super pesada. Então as quantidades não são referência, gente. Se você Isso é um assunto bem complexo. Se você dá, por exemplo, uma mão. Por exemplo, aqui é minha mão. Minha mão é uma mão de 16 centímetros, uma mão pequena. Eu vou lá e dou uma mão de ração Tropical. Ali vai dar o quê? 100 gramas de ração. Mas se você dá essa mesma mão de ração Cronos, vai dar 200 gramas. Vai ser o dobro de ração que o seu animal está acostumado a ingerir. E geralmente ele não vai comer tudo. Por quê? Porque ele está acostumado ali com aquela pipoquinha, com o que é mais fácil de digerir. É como se você comer uma folha de alface. Uma folha de alface não vai matar a sua fome instantaneamente, né? Você vai ter que comer muito alface para suprir a sua fome. Eu não vou comer alface, não. Mas, por exemplo, ali você vai dar uma Cronos, você tem que adaptar o seu animal a esse tipo de ração, porque ela é uma ração pesada, é uma ração com muita proteína, é uma ração com muitos nutrientes, então é um negócio que sacia o seu animal muito rápido. Então, uma porçãozinha bem pequena equivale a uma mão de Tropical, né? São proporções diferentes dentro da ração. Então, você tem que fazer uma adaptação no seu animal. Acontece, às vezes, do pessoal sempre alimentar com um Tropical, chegar lá e comprar Cronos, porque ela é uma ração que tem um custo-benefício melhor, e também porque ela é uma ração, aqui no Brasil está sendo excelente, né? Uma ração alto custo-benefício, tem um nível de proteína excelente, uma das melhores rações do mercado brasileiro. Então, o que acontece? O animal não aceita. Ele simplesmente acabou toda a Tropical, ele vai lá e compra só Cronos. Então, o animal ele vai achar estranho. Ele vai estranhar o grão de ração, primeiramente, que a vista deles é muito boa. Eles não vão querer comer, não vão chegar perto da ração, porque não foi feito a adaptação dessa alimentação, né? Tem que ir ali, essa adaptação às vezes demora tempo. Às vezes o pessoal vem aqui comprando um dia, traz a ração de volta no outro dia, porque minha carpa não comeu, ela vai morrer. Não é assim, gente. Já também tem a sua reserva. Tem que adaptar esse animal a uma nova realidade. Animais que já são adaptados a comer todo tipo de ração, nós colocamos ali, misturamos diversos tipos de ração, ela já vai mais, como eu posso dizer, mais suscetível a se alimentar com essas rações diferentes que você está dando para sua carpa. Mas um animal que nunca viu esse tipo de ração, ou está muito tempo acostumado com uma só, vai estranhar. E isso é normal. Ela pode ficar até 3 dias sem comer nada, estranhando a ração. Mas você vai ter que ir adaptando. Você pega um pouquinho da Tropical, pega um pouquinho da Cronos e mistura e vai alimentando. Ela vai deixar um pouco a nova ração de lado, mas você tem que insistir e ela vai Jamile, então eu posso dar mais uma dica aqui, pessoal? Pode dar. Quando você acha que está acabando a sua ração, você verifica que está acabando, vai até uma loja especializada e já compra. Porque às vezes pode ser que não tenha essa ração que você
costuma dar, e aí fica o que a Jamile falou, Isso, tá? vai ficar um tempo sem Sobrou comer. ração ainda que elas já estavam acostumadas, e aí você introduz a nova. Então faz um 50% ali, um 20%, Que nem ração de 30%. cachorro também deve ser feito isso, senão o Isso, animal não come mesmo. Então não deixa para a última hora, acabou minha ração, agora eu vou sair comprar. Se o teu fornecedor, a loja especializada que você costuma ter, né? Tudo bem, mas agora, às vezes, depende da região que você mora, você pode cair do cavalo, né? Isso. E esse processo leva de, por exemplo, de 5 dias até cerca de 1 mês para o animal se acostumar à ração nova. Então não é uma coisa de um dia para o outro. O animal ele é inteligente, mas ele é um animal desconfiado. Então, até ele ver que é uma ração boa, que é uma ração deliciosa para ele, demora um pouquinho, tá? Pessoal, outra coisa que a gente tem que falar aqui também é que se eventualmente você está testando a quantidade de ração que você vai deixar para seus cois, né, para suas carpas, se sobrar, tá, e ficar mais que 5 minutos na água, não adianta essa ração mais ficar ali, tá? Ela vai virar alimento de algas, né, e vai estar entupindo o seu filtro, suas bombas. É bom vai sempre. ficar ali só sujando, né? É bom você sempre ter uma redinha para passar e tirar esse excesso, tá? Uhum. Isso acontece quando você tem um lago inicialmente montado, né? Os peixes ainda não estão adaptados, né? Ou houve alguma mudança de temperatura, do clima, ou teve algum estresse, tá? Ou os teus peixes adoeceram. Nós tivemos um caso semana passada que eu e a Jamile fomos lá visitar. A nossa tá estressado, né? A nossa cliente estava dizendo que as carpas elas não estavam comendo e tal. Doente, alguma estavam coisa, doentes, e eu e a Jamile fomos lá para tirar essa dúvida, para a gente entender e trazer esse assunto para vocês, né? A gente verificou que os peixes não estavam doentes, os parâmetros da água estavam perfeitos, né? E a gente concluiu que algum animal externo, né? Está estressando as carpas, né? Pensamos nos bentivis que iam lá bastante. As nadeiras estavam um pouco mordidas também, né? Então, quando eu vi aquelas nadeiras mordidas das carpas grandes, eu logo imaginei que podia estar sendo uma cobra d'água, tá, gente? E fora isso, a cliente relatou sumiço de animais. Sumiu muitos paulistinhas, os poecilídeos ali, os plati, molinésia, guppy. Isso aí acontece que você tem que ficar ligado porque algum predador no seu lago já, tá, gente? Sumiu uma quantidade de, sei lá, por exemplo, 200 peixes pequenos, você tem que ficar de olho porque tem alguma coisa entrando no seu lago ou então caçando os seus peixes, né? E depois, a partir do momento que acabou esses peixes pequenos que eram fáceis de ser pegados, esse predador que a gente ainda não descobriu o que é, mas a gente está investigando, ali começamos a notar que as carpas não estavam apresentando nenhum sintoma de doença, porém elas estavam muito assustadas, acuadas e com as nadadeiras mordidas. Faltando pedaços da nadadeira, né? Então isso é típico de algum animal que está tentando caçar, porém a carpa é grande demais para ele carregar. Então tem que ficar de olho. E também na alimentação é muito importante isso, gente. A alimentação é o principal horário que você tem para observar os seus animais. A alimentação é muito importante, não só para eles, como para a gente também. A gente fica de olho se seu animal tá ali, tá com a coloração normal, se ela tá meio desbotado, se tem algum sintoma, alguma pintinha, alguma falta de escamas, alguma mordida. Nesse horário que você tem para verificar se o seu animal está bem, tá? Se ele não está comendo, é alguma coisa, gente. Nem sempre é doença, como a gente pode provar. Não, nem sempre é doença. Às vezes estresse. Mas estresse é uma doença, né? Mas a causa, às vezes a gente acha que a causa é uma doença, um parasita, sempre acha que é isso, né? Mas no final é estresse. E a gente acha que o animal não fica estressado como a gente vive estressado aí nesse mundo maluco. Infelizmente as carpas também, né? Porque os predadores, às vezes eles têm uma fonte de alimento em algum lugar, foram lá, desmataram uma região onde ele vivia, ele vai buscar alimento, né? Agora vamos falar o que você deve fazer, o que você tem que fazer corretamente, que é, primeiramente, escolher um alimento adequado para o seu animal. Às vezes, por exemplo, tem gente que é muito aficionado por carpas aqui na nossa loja, que gosta muito de carpa koi e que quer ter, por exemplo, um animal de cada variedade, porque são animais bonitos e cada um uma variedade diferente da outra. Então, se você é esse tipo de aficionado por koi, é mais indicado as rações mais premium, rações, por exemplo, ali como a gente citou, a Cronos, que são rações mais pesadas, que vai ter um ganho de peso, esse animal vai estar com um corpo maior, mais bonito, mais formoso, e
E também são rações mais linhas profissionais, né? Faz com que o seu animal de alto valor tenha também um alto desempenho para se tornar um animal cada vez mais bonito. Ou se você tem um laguinho com carpinhas simples, ou você não é tão chegado assim nas variedades, não é tão aficionado assim, ou perfeccionista quanto aos animais, você pode ter sim uma ração mais hobby, uma ração mais simples, não sendo ração ruim, gente, é diferente. Ração simples e ração ruim são diferentes. É uma ração de manutenção, que a gente chama, é uma ração que você simplesmente alimenta o seu animal, ele vai manter a saúde dele, vai manter o corpo dele mais natural, né? Diferente das grandes campeões, que são animais super grandes, né? Vai manter o seu animal saudável, né? Como uma tropical mixed, que é uma ração excelente para robistas, né? Mas, como posso dizer... Mais tranquila, ali não, tem muita pouca coisa para dar errado, tá? Se você colocar um pouquinho de mixer a mais, né? Tu não vai ter picos de amônia no mesmo dia, né? Ou no segundo, terceiro dia, né? Até você conseguir conhecer a quantidade que você vai colocar de ração, né? Não estraga a coloração de animal. Não. Já uma ração mais profissional, que elas são separadas por padrão de animal, coloração e finalidade, deve ser tomado mais cuidado. Por exemplo, você pode estragar uma carpa platina porque você deu ração de coloração demais. Ele vai estragar, vai ficar com... A platina vai começar a criar manchas vermelhas, pretas, amarelas, que já aconteceu com a gente. Olha que informação importante isso aí, gente. Nossa. Nós vamos fazer um vídeo explicando só sobre as rações. Eu vou explicar para vocês sobre as rações que nós temos disponíveis na loja e para que serve cada uma, né? São um conteúdo bem importante ter aqui também no YouTube. Mas isso também não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Não, a gente tá falando aqui um assunto bem fácil, tá? Não crie agora um preconceito que eu não vou... Ah, Jamile falou que tem uma ração lá que vai tingir minha carpa, tá? Que vende lá. Não é bem assim, tá? Assim. Tem que ser... O assunto é simples, porém tem que ser explicado com bastante carinho para o cliente, tá? Isso, claro. Outra coisa, alimente com as suas carpas com uma ração balanceada, uma alimentação balanceada. Eu gosto muito de ração de linha profissional, porque ela é uma ração que você pode customizar, assim dizer, a alimentação do seu animal. Dá menos, né? A gente dá menos ração, porém você consegue modificar assim, minhas carpas estão precisando de uma coloração mais preta ali. O preto da minha carpa tá um pouquinho acinzentado. Eu quero dar um preto lustroso, bonito, assim como as tintas de nanquim. Então você vai lá e compra uma raçãozinha super espirulina ali, a Cronos, por exemplo. Então você coloca ali a sua ração básicazinha ali, coloca mais uma raçãozinha Cronos ali de super espirulina, que vai deixar o seu animal com uma coloração um pouquinho mais escura. Só a coloração preta, tá, gente? Deixar o preto um pouquinho mais escuro. Daí assim, minha carpa vermelha tá ficando um pouquinho laranja, eu quero que ela fique com vermelho cereja. Vai lá e compra a Color para melhorar esse padrão vermelho. Ou a minha carpa precisa de um branco mais limpo, vou lá e compro a ração platino, que vai melhorar essa coloração. Então eu consigo fazer um cronograma melhor, ou de acordo com o que o animal precisa, comprando vários potes de rações, e daí eu vou misturando assim a partir do momento que o animal precisa daquele certo tipo de alimentação, né? A Jamile às vezes faz aqui na loja, às vezes eu tomo cada susto, gente, quando eu abro um pote de ração, tem uma salada de fruta lá dentro. Não de fruta, né, mas uma salada de várias rações. Muita ração misturada assim, né? Mas aí os peixes agradecem, tá? Porque vocês sabem que vocês não sabem talvez, né, mas os nossos peixes que a gente vende aqui, a gente só dá ração top, tá, gente? Por quê? A gente é robista, a gente ama todos os peixes que tem aqui, né? Não porque a gente vai vender ele que a gente vai desprezar isso, né? Isso. A gente faz questão de ter esse custo, muitas vezes a gente tentou patrocínio, né? E não conseguiu, mas tudo bem, né? A gente vai fazer como se fosse a nossa casa. A Jamile faz isso, eu faço isso, e nós hoje, eu e ela, que somos os organizadores da alimentação, né? Isso. Então, porque a gente tem muito carinho com os animais. Aqui na loja, os animais não são produtos de venda. Não. Eles são nossos pets, tá, gente? Mesmo que a gente tenha aqui animais grandes, animais pequenos, todos eles a gente tem um carinho especial, tanto na alimentação, cuidado, na saúde deles, a gente preza muito por isso, gente. Então, eu fico várias vezes triste quando sai uma carpa, gente. Principalmente as carpas grandes, a gente fica um pouco chateado porque a gente já conhece cada animal diferente, a personalidade deles, mas mesmo assim a gente vende com todo o prazer. Para você vir escolher aqui o seu animal, a gente, nossa, faz de tudo para você escolher o melhor animal possível.
e a gente cuida deles com todo carinho para que você receba esse animal já mais amansado, que nem eu estou fazendo aqui, um projeto de amansamento das carpas. Também é um animal saudável e muito bonito, tá? Um padrão bem top. Outra coisa que você precisa, que você pode dar ao seu animal, né? É as guloseimas, que a gente chama, entre aspas, né? Não é guloseima que você compra no mercado, não, tá, gente? É a alimentação que vai você sugerir pode algumas dar aqui, né? de vez em quando. De vez em quando, gente. Uma vez por semana, no máximo 2, tá? Mas tem que tomar cuidado com essas alimentações. Não pode só alimentar o seu animal com guloseima, não pode fazer isso. Você não pode comer bala todos os dias, o tempo inteiro. Costela, não vai dar certo. toda semana, todo dia costela. Todo dia, essas coisas não. Você tem que ter uma alimentação equilibrada. Guloseima, a gente diz só no final de semana. Então, com os animais tem que ser a mesma coisa. Você tem que, você pode alimentar algumas guloseimas no final de semana. Por exemplo, ervilha. Quem está no nosso grupo do WhatsApp viu que o senhor Lago Carpa alimentou as carpas com ervilhas naturais, gente. A alimentação ali natural com ervilhas, além da raçãozinha que a gente dá. Eu esses dias dei laranja cortadinha para elas, para ensinar elas a comerem na mão. Então, isso é de vez em quando que você pode alimentar. Algumas frutas, como tangerina, elas gostam bastante. Maçã, kiwi. Muitos tipos de banana. De fruta, elas são animais que comem de tudo. Então você pode sim estar alimentando elas com esse tipo de alimento, né? Vegetais, elas gostam também. Algum tipo de folhagem, mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de folhagem para não dar uma disenteria na sua carpa, né? Como que acontece de vez em quando. Eu não sou seguro em dar folhagens, né? Eu gosto de dar frutas, né? As nossas aqui adoram comer essas folhas de batata ali que nós temos. Né? Falando em batata, aquela batata que você tem o hábito de comer só no domingo, né? Em formato de salada, uma maionese, né? Eu sempre peço para minha esposa fazer um pouco de mais de batata, umas 3, 4 batatas a mais, né? E deixo com casca e tudo, né? Vou lá, corto um pouquinho e ofereço para elas. Elas adoram. Sem sal, sem nada. Somente cozida, tá? Mas como a Jamile falou, tomem muito cuidado. Não coloquem em excesso, que isso vai estragar sua água. Vai gerar amônia, né? E os peixes até podem acabar falecendo, né? Por motivo de uma instabilidade na sua água. Né? Então, gente, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Porque é um conteúdo muito importante, né? Muito importante para você saber, né? Para alimentar os seus animais corretamente, o que fazer, o que não fazer. Porque muita gente comete erros simples que às vezes colocam em risco a vida do seu animal, tá? Então, pode seguir aqui as nossas dicas. Nós não somos os donos da verdade, né? É verdade. Mas nós queremos falar muito sobre isso, né? Então, se você costuma alimentar os seus animais com algumas alimentações alternativas no final de semana, né? Tudo com cuidado. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você costuma dar para os seus animais comerem, tá? Também deixa o seu like. Para ajudar a gente. Se inscreva no nosso canal. canal. No canal, que nós estamos com 15.600 seguidores, gente. Então, a gente quer cada vez mais atingir mais gente e ter várias dicas bem legais para saber, né? Tá bom, gente? Abraço. Obrigada. Até semana que vem.